Bom dia, gente. Tudo bem com você? Sim. Que bom. Yasmin, Professora, pode falar. eu vou ficar com a câmera desligada, mas minha mãe já falou pra Andréia. Aconteceu alguma coisa? É que eu tô meio doente de cama e ela achou melhor eu ficar só ouvindo a aula mesmo. Ah, entendi. Aí ela conversou com a Andréia. Marina? Certo. Tá muito ruim, Marina? Tava passando mal ontem, vomitando. Isso. Que você melhore logo, tá? Obrigada, professora. Yasmin, já coloquei pergunta. Pode falar, quem tá falando aí? É a Caroline. Eu só tenho que ir ali rapidão pra atender o portão ali. Tá bom, vou deixar a câmera ligada aí, vai lá. Cuidado, viu? Luiz Felipe, Christian. Eu, Christian, então achei ele aqui, achei. Christian, Fabiana. Letícia. E aí, gente, como que vocês estão na última aula nossa? Maria Luísa. Estão tranquilos? O que foi, Maria Luísa? Feliz porque tá chegando as férias. Com certeza, graças a Deus, né? Férias merecidas. Vai ser nossa professora ano que vem? Não entendi. Ou vai mudar? A senhora vai ser nossa professora ano que vem? Não sei. Não tenho essa informação para vocês ainda. Guilherme. Às vezes arruma um professor melhor. Né? Não sei. Fabiana. Todos professora do sexto a um que eu quero que troque é de inglês. Eu não entendi nada. De todas as professoras do sexto ano, pode ficar todas, menos a de inglês. Nossa Senhora. É a Carla? É que geralmente a partir do segundo ano muda muito professor. A partir do nono, sim. O nono ano muda muito professor, porque, sei lá, eles têm professores que dão só a fundamental aula e outros não, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E o horário também não bate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá faltando uma pessoa. Kathleen. Pronto. Agora sim. Todo mundo aqui, ó. Vou falar o nome das pessoas. Caroline, Christian, Fabiana, Guilherme, Kathleen, Letícia, Luiz Felipe, Maria Luísa, Mariana e Yasmin. Nome de todo mundo, né, gente? Sim. Professora, Marina, meu nome. meu nome também. Ué, gente, eu falei. Eu coloquei Meu nome Marina, é a Marina que tá aqui, não é a Mariana. E Professora, você colocou meu nome? Caroline, coloquei. Ah, tá. E quem que é que tinha falado também? Maria Luísa? Professora Esther chegou. Guilherme. Guilherme. Guilherme eu tinha falado. Quem chegou, Esther? Vamos ficar aqui eternamente fazendo só chamada. A turma é grande, fica entrando um por um, aí complica. Vamos lá, gente. Não sei se eu sou surdo. Olha só.
Nós vamos fazer correção hoje, certo? Onde a gente tinha parado? Eu acho que Professora, a gente não fez correção, né, gente? professora, Pode falar. a senhora vai gravar mais uma aula hoje? Acredito que sim. Se não der para fazer a correção toda aqui agora, eu acho que vou gravar sim, fazendo o resto da correção. Tá? Ah, tá. Então, só isso. É pouquinha coisa. Não vai dar muito tempo, não. Gente, eu queria conversar com vocês antes de fazer a correção, módulo 4, capítulo 8, correção, certo? Antes de fazer a correção, porque às vezes depois, futuramente, vai que alguém sai da escola, vai que eu sou trocada, né? Mas são coisas assim que todo ano eu tento falar com todas as turmas. Esse ano a gente teve poucas aulas assim presencial, né? E eu gosto muito de estar presente de verdade, de conversar, de ter algum problema a gente tentar resolver junto, sabe? Essas coisas assim. No início eu tento mostrar meu lado bruxa e depois mostrar meu lado fada, né? E com a gente bem pouquinho, que a gente pôde ficar junto mesmo. Eu queria ter ficado mais tempo com vocês, presencialmente, certo? Muita coisa na vida de vocês vai mudar, muita coisa mesmo. No sentido físico, emocionalmente e espiritualmente e assim por diante. Vocês estão passando numa fase, entrando numa fase aí de transição, saindo da fase da criança e entrando na fase da adolescência, onde se tem os questionamentos começam, onde começa a questão de vocês passarem a questionar tudo, questionar o porquê que eu existo, porquê que o mundo existe, o que Deus está fazendo com isso tudo, qual é o propósito da nossa vida e assim por diante. Né? E é uma fase muito bonita. Antigamente, na minha época, era tido como aborrecência. Vocês já ouviram essa palavra? Já? Ih, tá virando aborrecente. Aborrecente. Não. É simplesmente uma fase muito bonita de questionamento e que a gente precisa passar por ela. Depois, quando a gente passa para a vida adulta, quando é criança, a gente repete as coisas que os pais ensinam pra gente. A gente repete o que é transmitido pra gente, né? O que faz parte da natureza da criança e o que é muito bom também. A gente aprende o que está à nossa volta. A gente é um receptáculo, recebe tudo. Quando a gente passa para a adolescência, a gente passa por uma situação um pouco diferente. A gente começa a perceber que eu sou diferente dos meus pais. Eu sou diferente das pessoas à minha volta. Eu tenho amigos os quais me aceitam e gostam mais do meu jeito, às vezes, do que até as pessoas que estão muito próximas de mim a minha vida inteira, né? A gente precisa tomar muito cuidado nessa fase. Muito mesmo. Sabe? Não tentar se mudar para poder se encaixar em alguma parte ali, sei lá. Tomem cuidado com as amizades que vocês vão ter. Muito cuidado. Porque por mais que vocês pensem assim, eu sou diferente do meu amigo, sei lá, usa droga, mas eu não. Só que se seu amigo estiver usando droga, você estiver do lado dele, passar uma policial e prender seu amigo, vai te levar junto? Não vai ser legal, né? Então tomem muito cuidado com as amizades. E vocês vão se questionar muito a respeito do que seus pais estão certos ou errados. Podem questionar, só que tomem muito cuidado. Porque os pais da gente têm experiência, sabe? É uma coisa assim que o meu pai, ele tinha muito questão de intuição. Normalmente é a mãe, né, que tem essas coisas, mas meu pai sempre teve isso. Aí, quando eu pedia para ir para uma festa, meu pai nunca me deixou ir para tudo quanto é festa que eu queria. Ele me deixava sair sozinha, a partir dos meus 14 anos. Mas antes disso, não. Né? E são épocas diferentes também. E ele me deixava sair sozinha com meu irmão. Entendeu? Eu ia com meu irmão, sempre. E eu amava sair com meu irmão, não achava isso ruim. A senhora é mais nova?
Não entendi, Marina. A senhora é a irmã mais nova? Não, eu sou mais velha. E o meu irmão, ele parece ser mais velho. Ele tem, atualmente, assim, quando a gente era criança, era parecido, a gente era parecido. Depois ele passou a ficar mais alto que eu, logicamente, ele é homem. Então ele é barbudo, ele é mais gordo. Então, hoje em dia, todo mundo acredita que ele é mais velho que eu, mas não é. Ele é mais novo. Ele é 1 ano e 9 meses mais novo que eu. E assim, a gente saía, passeava e ia para os lugares juntos e a gente gostava de sair junto. A gente brigava muito dentro de casa. Porém, quando saía, a gente cuidava um do outro, porque a gente foi ensinado a cuidar um do outro. Porque isso era o que os meus pais faziam. Tipo, meu irmão odiava sair comigo. Odiava no início. Estudar na mesma escola o tempo inteiro. Eu fui obrigada a estudar com meu irmão o tempo inteiro. E isso, na época, a gente não gostava. Hoje em dia, a gente percebe que foi algo bom. Porque a gente passou a ter... Eu tenho um carinho muito grande pelo meu irmão. Sabe? Eu tava falando do meu pai. Meu pai sempre falava assim, tipo, ah, não vai nessa festa não tô com um pressentimento bom. E eu, pai, mas por quê e tal? Eu sempre questionava até ele me convencer. Na hora que ele me convencia que não era pra ir, beleza, eu quietava. Eu sempre fui muito questionadora de tudo. Só que eu nunca desobedeci ele. E eu percebi o seguinte, que quando ele falava que não era pra ir pra uma festa, eu não ia. Depois eu ficava sabendo da festa que aconteceu alguma coisa que não devia. Sabe, alguma menina foi pega, sei lá, à força, acontecia um monte de gente usando droga, sei lá, uns trem do tipo assim. Então, a gente tem que escutar muito os pais da gente. Não é obedecer cegamente. Questionar, sim, a gente tem, vocês vão chegar ao ponto de questionar. Porém, respeitar. Acho que a grande parte é respeitar, a gente respeitar os pais da gente, eles têm mais conhecimento que a gente, eles têm uma carga maior, tem uma intuição divina, gente, que é uma coisa que não dá para explicar. Pai e mãe têm intuição, sim. E não existe nenhuma pessoa no universo que vai amar vocês mais do que os pais de vocês. Sabe, por mais que, tipo, briga muito, que às vezes faz coisa que a gente não gosta, eles tentam acertar. E é uma coisa que eu percebo, eu passei a perceber isso depois de ter o meu filho, tá? Que a gente sempre tenta acertar, por mais que a gente erre. E vocês, quando vocês ficarem adultos, vocês também vão errar com os filhos de vocês, mesmo sem querer. Ah, eu vou fazer tudo diferente que meu pai e minha mãe fez. Depois você vai ver, nossa, eu devia ter feito mais igual. Teria dado mais certo, às vezes. Sabe? A gente erra sempre. E é sem querer. A gente tenta acertar. Eu gosto de ter essa conversa pessoalmente, é meio esquisito ficar falando assim. Parece que, sei lá. Tem uma outra questão também, que é vocês acreditarem em vocês mesmos. Nunca deixem que outra pessoa vire e fala, mesmo que seja pessoas muito próximas, até mesmo pai e mãe às vezes fala, você não presta, você é uma pessoa que não vai dar conta. Gente, não existe ninguém que pode realmente dizer o que você deve ou não fazer em questão de ser alguém. Se você quer fazer medicina, por exemplo, se você estudar muito, você vai conseguir. Se é o seu sonho, você vai conseguir. Não, eu quero ser dona de um ponto comercial muito massa. Então, lute por isso e acredite que você vai dar conta. A primeira coisa que você tem que fazer é acreditar. A gente precisa acreditar na gente, acreditar que a gente dá conta. Sabe? Não sei se isso faz muito sentido para vocês agora. Vocês são tão, sei lá, parece que novos. Não sei. Tem turmas em que eu vejo, assim, sexto ano, alguns são mais cheios, aflorados de coisinhas, outros são mais tranquilos. Eu acho que a turma de vocês é um pouco mais tranquila, não? Uhum. Sim, né? Não entendi. Não entendi. Não, como? Eu disse que eu entendi. Entendeu? Tá. Tem alguma coisa que vocês querem falar, gente? Não? Ninguém? Então tá certo. Podemos pro conteúdo, então?
Sim? Então, Sim. olha só. A gente falou sobre eutrofização. A prova de vocês foi tranquila, gente? Eu achei fácil. Certo. Foi tranquilo. Olha só, vocês falam que a prova foi fácil. Eu pego questões, muitas vezes de Enem, de vestibular, pra vocês fazerem. Vocês sabiam disso? Não. Eu costumo fazer um negócio diferente. Eu pego uma questão do vestibular, eu acho ela muito fácil. Eu vou lá e coloco ela assim, eu dou meu toquezinho para ficar um pouco mais difícil algumas vezes. Sabe? Porque vocês têm capacidade, porque vocês dão conta. Porque, gente, eu explico o conteúdo 1 milhão de vezes se for necessário, até vocês entenderem o conteúdo, e vocês derem conta de fazer. E eu sei que vocês dão conta, né? Tem algumas que eu vejo que está muito complicada, e eu pego e modifico ali, essa alternativa está confundindo muito. Eu vou e abrando um pouco. E outras eu coloco um pimentinha a mais, para poder deixar um pouco melhor as questões, né? Não são todas as provas e não são todas as questões que eu pego uma coisa ou outra de vestibular ou Enem, coisa assim. Mas no sentido de vocês passarem a ter um pouco mais de costume. Quando vocês chegarem lá no vestibular, vocês vão estar tão acostumados a fazer esse tipo de questões que vai ser algo normal e comum. É por isso que eu trago essas coisas desde o início no 6º ano. Entendeu? E que vocês têm capacidade. E vocês virem falar, a prova estava muito fácil. Tava. Porque vocês estudaram, que vocês participaram, né? Quem não participa, gente, da aula, não tira nota boa. Quem não estuda, não tira nota boa. Tem alunos aqui dessa turma que tirou 10. Vários tirou 10, 8, 9. E tem uns que tirou 1. A mesma prova. Né? Porque depende da pessoa se esforçar e estudar. A geografia tem que estudar. Se não estudar, não vai dar certo. Certo? Podemos, então, ir corrigindo questão? Quem ficou de recuperação? Página, professora? Então, 352. Então, observe a fotografia ao lado e indique de que forma a atividade em questão representa uma ameaça aos reservatórios de água subterrânea. Os aquíferos que podem ser explorados economicamente. Olha só, o que o cara está fazendo? Alguém sabe o que é isso? Acho que ele tá jogando agrotóxico nas plantas. Isso mesmo, ele está jogando... Página? 352, módulo 4. Capítulo 8. Então, esses produtos, quando carregados pela água das chuvas, pode poluir rios e lagos e também infiltrar no solo e contaminar os reservatórios subterrâneos. Produtos tóxicos usados como defensivos agrícolas em grandes plantações representam uma das principais causas de preocupação em relação ao estado dos aquíferos na América do Sul. Então, a América do Sul, como um todo, tem utilização muito grande de agrotóxicos, e esses agrotóxicos, eles causam vários problemas na saúde humana. Pode gerar, por exemplo, nenéns com má formação. Então, foi estudado a respeito e tem indícios de que depois que começou a usar agrotóxicos, muito agrotóxicos nos Estados Unidos, depois da Segunda Guerra Mundial, várias crianças começaram a nascer com autismo, com síndrome de Down e várias outras doenças. Essas são as que a gente mais lembra mais fácil, mas existem várias outras doenças que foram encontradas, passaram a ser catalogadas ali, que não existiam antes, tá? Com grande proporção, certo? Então, o número de crianças que passaram a nascer com defeito genético passou a ser muito maior depois do uso intensivo desses agrotóxicos. Esses agrotóxicos são bioacumulativos, ele acumula no organismo da pessoa
Desde petitiquinho até quando tá velho, ele vai acumulando no organismo, tá? Então pode gerar intoxicação. Professora, Pode falar, Carolina. mas pra que depois da Guerra Mundial eles foram jogar agrotóxico lá? Depois da Segunda Guerra Mundial, percebeu-se uma teoria em que iria aumentar muito a quantidade de população do nosso planeta. E realmente aconteceu. Tinha 1 bilhão de pessoas no mundo inteiro. Nós temos 7 bilhões de pessoas. Ok? Nós estamos falando aí de 70 anos. E olha a quantidade de gente. Então, precisava se produzir alimento para todo mundo. E essa produção de alimento foi gerada pela... Ai, gente, esqueci o nome, não é possível. Revolução Verde. Revolução Verde não é plantar plantinha bonitinha, não. Revolução Verde é produtos químicos utilizados nas lavouras, agrotóxicos, plantas que são modificadas geneticamente, tá? Então, são insumos diferentes que foram feitos para poder saciar a fome no planeta inteiro. Entre aspas. Por quê? São produtos caros e só compra alimento quem tem dinheiro. Né? Então, favorecer o quê? Tem mais alimento? Tem mais alimento. Né? Se for observar aí, por exemplo, a época da minha mãe. Gente, minha mãe tem 56 anos. Na época que ela era adolescente, ela não encontrava, por exemplo, no mercado todas as frutas que a gente encontra hoje em dia, toda a época do ano. Existia a época da laranja, existia a época da manga, existia a época do tomate, a época que vai ter alface. Nas outras épocas, você não encontrava isso em forma abundante para todo mundo. Era muito caro. Morango, você encontra morango o ano inteiro? Encontra. Você tem o período ali de junho, julho, por aí, agosto, que vai ser mais barato, porque tem maior quantidade, porque é a época do morango. Agora, em outros períodos, você encontra morango. Não encontra? Sim, pode ser mais caro, mas encontra, certo? Então, essa revolução verde, essa modificação na forma da produção, em que ele passa a ser em larga escala para muita gente, ela teve várias consequências. Teve a maior quantidade de produção de alimentos, porém, você tem aí problemas ambientais gerados por esses insumos agrotóxicos e tudo mais, certo? Deu para entender essa daí, gente? Quer que repete ela? Eu coloquei uma resposta. A senhora pode ver se está certo? Posso? Esses agrotóxicos que o homem está colocando podem escorrer pela terra e chegar a um aquífero que ficará poluído. Sim. Certinho. É isso aí. Resumidamente, é isso. Podemos passar para 2, então? Observe o mapa da página 349 e descreva quais são as áreas mais poluídas por navios petroleiros na costa brasileira. Eu coloquei o norte, o nordeste, o sul e o sudeste. Espírito Santo? Como? Yasmin? Espírito Santo? Certo. Porto de Santos não é em Espírito. Você sabia? Espírito Santo. Espírito Santo, só que não é só Espírito Santo, você tem várias outras regiões ali, tá? Então, nós temos aí, ó, áreas mais poluídas são a região nordeste do país. Por que a região nordeste, gente? Ali próximo a Salvador, vários lugares ali nessa região, você tem muita extração de petróleo, tem navios petroleiros ali, tá? Região nordeste do país, e a porção litorânea dos estados de Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. Tá? Então, onde tem maior quantidade de extração, nordeste brasileiro, aí você tem Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. São esses estados aí onde tem maior concentração de exploração de navios petroleiros, na costa brasileira. Tem extração de petróleo. Professora, Pode falar, Carol. você pode repetir, porque eu errei essa questão aqui. Certo. As áreas mais poluídas são a região nordeste do país. As áreas mais poluídas são a região nordeste
do país. E a porção litorânea dos estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. E a porção litorânea dos estados do Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. Obrigada. Não por nada. Vamos lá. 3. Descreva como é a disponibilidade de água no lugar onde você vive. Para responder essa questão, eu li um PDF muito interessante que eu acho que era de uma empresa de água, não sei. Aí eu li um PDF, só que eu achei na internet uma resposta. Certo, pode falar. Essa disponibilidade distribui-se de forma heterogênea, estando as maiores vazões situadas no sul do estado de Goiás. O potencial hidrológico anual superficial na área de estudo é da ordem de 178 km cúbicos. O volume médio necessário para a irrigação dos pivôs centrais foi de 4.800 metros cúbicos. Certo. E sobre Anápolis, gente, alguém pesquisou a respeito? Tá certo, é Goiás. Mas e Anápolis? Como é a disponibilidade de água aqui, nossa? Alguém sabe? Pra mim é ótimo, no meu bairro é ótimo. É, nunca falta? Não, Você mora em que bairro? perto do sanatório. Ah, certo. Olha só, Eu acho que é por isso, né? não sei. Eu moro no São Carlos. Acho um pouco e mais próximo à rodoviária, né? Do que pro lado do sanatório, no São Carlos. É no rumo do Colégio Imaculada, só que atravessando o Brasil do outro lado, né? Tem uma situação, aqui falta água direto. Não é direto assim todos os dias, mas falta água. Tem períodos de seca na cidade. Por que que tem períodos de seca? Nós não temos reservatório de água na cidade. Em questão de uma barragem com uma represa, algo do tipo, não. É o Ribeirão Piancó que passa. E aí eles tiram a água do Ribeirão Piancó. Quando o Ribeirão Piancó está com um nível de água mais baixo, vai ter o quê? Menos disponibilidade. Então eles vão abastecer, optar por bairros os quais vão ser abastecidos de água e bairros que não serão. E aí você tem a rotação, tá? Um dia vai ser abastecido no centro, outro dia vai ser outro bairro e assim por diante. Os bairros que são mais centrais, que são mais perto do centro, tendem a ter menos falta de água. Pode falar, Marina. Eu moro meio que perto da BR-152. Eu moro no Lírios do Campo, sabe? Mas aqui em casa raramente, bem raramente falta água. Que bom. Aqui em casa falta pelo menos, assim, a época de seca, seca mesmo, dia sim, dia não. Esse ano, assim, tem alguns anos que tá faltando menos. Porque a Saneágua, ela fez um programa de produção de água. Vocês sabiam que existe produção de água? Não? Existe sim um programa de produção de água. Se você faz reflorestamento próximo às nascentes, passa a nascer mais água. Isso se chama produção de água. E eles fizeram isso na região próxima ao Ribeirão Piancó. E aumentou a quantidade de água do Ribeirão Piancó. Tá? Então, conversaram com as pessoas que têm chácaras ali. A prefeitura levou cerca para poder cercar a área de nascentes, para poder não deixar a vaca poder pisotear e estragar as nascentes, né? Então, foi feito todo um projeto aí para poder melhorar o fornecimento de água. Gente, Anápolis, uns 5 anos atrás, faltava muito mais água do que falta hoje em dia. Muito, mas muito mais água mesmo. Por conta de vários projetos que eles fizeram da Saneágua lá no Ribeirão Piancó.
como esse que eu falei de reflorestamento, tá? Tiveram outras coisas que eles fizeram também, melhorias ali na região e assim por diante. Só que a gente vai ficar parado aí e não vai terminar de corrigir, né? Se não ir adiante. Então, na nossa região, tem sim falta de água em alguns períodos de seca, de extrema seca. Anápolis, gente, tem indícios do solo em que já passou, por exemplo, em torno de 4 anos sem cair uma gota do céu. Isso antes de ter cidade, antes de ter tudo, tá? Então, é algo natural dessa região. Foi algo natural dessa região durante um período. Então, pode sim que futuramente a gente tenha que aguentar aí 4 anos sem água e a gente vai morrer de sede, porque a gente não tem reservatório, certo? Então, assim, não por uma ação humana, mas simplesmente uma ação natural que aconteceu aqui, nessa região, certo? Então, esse foi um estudo do solo feito há um bom tempo. Vamos lá. Essa foi a 3, né? O lugar onde a gente vive. Questão 4. Não, só tem vocês duas que têm água demais da conta em casa e ninguém mais? Tenho muita água em casa. Não costuma faltar muito aqui na minha casa, não. Certo. Falta quando a Saneago vai mexer em alguma coisa lá, e daí, claro. Aí acaba faltando. Certo. Eu nem lembro quando que faltou, porque não faltou muito. Nossa, gente, esse ano pra mim aqui em casa faltou. Esse ano pra minha casa faltou, também, aqui professora. não faltou muito. Só quando eles fazem algum buraco, aí falta água aqui. Que bom, então, tá melhorando a situação. Professora, a gente fez uma coisa aqui em casa que acabou a água, só que a gente não percebeu que tinha acabado a água. E a gente tava usando a água da caixa d'água. E a água da caixa d'água acabou. Sim, Já tinha uns 3 dias que a água tinha acabado e a gente não percebeu. Nossa, não, aqui em casa a gente percebe no primeiro dia mesmo, porque a caixa de 1.000 litros só que a gente gasta muita água. Então, assim, vai lavar roupa, gasta muita água, casa e tudo, e criança pequena gasta muita água também, né, muitas vezes. Tem que dar banho e assim por diante. Desculpa, gente, meu filho. Vem cá, Arthur! O bichinho acabou de acordar, gente. A fim de combater a poluição das águas, é importante minimizar o volume de lixo gerado, incentivar o reaproveitamento, reduzir o consumo e ampliar o tratamento de água utilizado nas empresas e nas residências, para que não retornem poluídas aos mananciais. Escreva a seguir uma frase incentivando pessoas ou empresas a assumirem a responsabilidade de cuidar bem da água e sobre a importância disso para todo mundo. Então, uma frase. Tipo como se você fosse fazer uma propaganda. Incentivar a reduzir. Cuidar da água é se cuidar. Então, cuide de você mesmo. Sim, legal. O que mais? Pensem, gente. Se poluirmos todas as águas, iremos ficar sem ter água tratada, limpa, purificada. Vem cá, Arthur! Pra que gritar? Não tem como eu ir aí, Arthur. O bichinho tá bravo. Ele acorda irritado. 5. Eu escrevi algumas coisas que não, para evitar acabar. Certo, e aí? Para proteger nosso meio ambiente, procure utilizar a água da máquina de lavar para lavar sua casa ou sua garagem. Sim, tipo isso. Use balde para poder lavar o carro em vez de usar a mangueira, porque gasta mais água. Nosso planeta sofre, nós também.
sei lá, coisas assim. Aqui no livro não tem nada assim, ele só falou, só deu ideias pra gente, para poder, assim, pensar em slogans, coisas que a gente pode pensar a respeito para poder melhorar a questão da falta de água. Existem lugares no Brasil em que não encontra água de forma alguma, né? Então complica muito a situação. Existem lugares aqui em Anápolis em que a população não tem caixa d'água dentro de casa, gente. Então falta água mais do que nas áreas próximas ao centro. E além disso, complica a situação. Gente, olha só. Christian, eu preciso que você ligue a câmera. Esther, cadê a câmera desse povo? Tenso. 5. De acordo com o que foi estudado na página 350, relaciona as informações sobre a distribuição dos recursos hídricos no Brasil. Então, região norte e região nordeste. Letra A é região norte, letra B é região nordeste. Tá? Então, você tem aí região que apresenta fontes hídricas abundantes, é região norte. E região com áreas onde a água é um recurso escasso por falta de chuvas, região nordeste. Tá? Então, fica A, B. Questão 6. Assinale com X alternativas que representam fatores contribuintes para a poluição e o desperdício de recursos hídricos no Brasil e em outros lugares do mundo. Então, nós temos vazamento na rede de distribuição, esse daí é um X para marcar, e falta de acesso aos recursos de saneamento básico, também outro X. É para marcar o que agrava a situação do meio ambiente, né? No nosso planeta. 7. Toda água doce que é utilizada em nosso planeta é destinada à agricultura, à indústria. Só um momento, gente. Então, colocar em porcentagem, observe a imagem a seguir e insira no espaço abaixo o valor em porcentagem que corresponde à quantidade usada em cada uma das 3 atividades, conforme os dados apresentados na página 351. Então, agricultura, quanto por cento, gente? 69. 69%. Indústria, 19%. 19%. Uso doméstico, 12%. 12%. então é 69, 19, 12%. Coloca o tracinho, bolinha, bolinha. Tá faltando 1 minuto para acabar a aula. Nossa última aula do ano. Lembrando que amanhã vocês têm aula também, né, gente? Não comigo, mas com outros professores. Professora, pode repetir essa última aí rapidão, por favor? Tá. É 69, 19 e 12. Obrigada. Nada. 69, 19 e 12. 362. Questão 1. As atividades realizadas pelos seres humanos que emitem CO2 e outros gases de efeito estufa na atmosfera. Atividades industriais, como exemplo, as usinas de energia termoelétricas, né? Os veículos dependentes da queima de combustíveis fósseis, as queimadas para abrir espaço para pastos, entre outras. Então, aqui foi muito mais que 2, na verdade, né? Tem aí questão de queima de combustíveis fósseis, no caso para veículos, no caso quem usa gasolina principalmente, óleo diesel e tal. Você tem atividades industriais, usinas de